Terça-feira, 26 de maio de 2026. Brasil registra maior índice de desenvolvimento humano da história. Entram em vigor as novas regras sobre saúde mental no trabalho e aumentam as responsabilidades das empresas. Presidente Lula diz que obra na Amazônia será modelo de preservação ambiental. Pesquisa aponta o Rio de Janeiro como uma das cidades mais coloridas do planeta. França registra temperatura recorde durante onda de calor na Europa. Espetáculo na China, com mais de 33 mil drones, quebra recorde mundial. E vamos viajar pelas memórias da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Um caminho por onde o trem não passa mais. O CNT Jornal está começando. Boa noite. O Brasil ingressou pela primeira vez na história na categoria de países com desenvolvimento humano muito alto. Todos os 26 estados e o Distrito Federal tiveram melhora entre 2021 e 2024. O índice foi divulgado hoje pela Unidade de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas. O estudo avalia a longevidade, a educação e a renda da população. A escala vai de 0 a 1 e a classificação de desenvolvimento humano muito alto começa acima de 0,800. Quanto mais perto de 1, melhor é a qualidade de vida. O IDHM do Brasil subiu para 0,805 em 2024. Era 0,798 em 2023. Quando o Programa das Nações Unidas começou a calcular esse índice há 30 anos, o Brasil era um país de IDHM baixo. O índice da educação foi o que mais avançou, crescendo em média 1,35% ao ano. Os índices de longevidade e renda cresceram em média 0,31% ao ano. Os dados mostram ainda que as regiões metropolitanas tiveram um papel importante na elevação da média nacional. Áreas que antes puxavam o índice para baixo, agora ajudam o país a atingir a faixa de desenvolvimento muito alto. No Nordeste, 7 das 9 regiões metropolitanas já apresentam IDH muito alto. Algo classificado como inédito na história do país, segundo o levantamento. A lista inclui Natal, Aracaju, Grande Teresina, Recife, São Luís, Salvador e João Pessoa. Mas as diferenças regionais continuam grandes em outro recorte. O Distrito Federal teve o melhor resultado, chegando a 0,866, seguido de São Paulo, com 0,838, e Santa Catarina, 0,833. Entre os estados com menores resultados estão Maranhão, 0,745, seguido de Alagoas, 0,746, e Acre, 0,754. O documento também mostra que essa desigualdade diminuiu, mas nem tanto. O índice dos homens é 0,802, o das mulheres é mais baixo, 0,798. O índice dos brancos é mais alto que a média brasileira, 0,851. Já o IDHM dos negros, 0,774. É o mais baixo em comparação às mulheres. No mercado financeiro, o Ibovespa caiu e o dólar registrou leve alta nesta terça-feira. Veja os números. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,02 na venda, alta de 0,18%. O euro foi vendido a R$ 5,84, alta de 0,1%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,69%, no patamar dos 176 mil pontos. As ações da Minerva e Qualicorp foram as mais valorizadas do dia. Braskem e Casas Bahia registraram as maiores baixas. Entrou em vigor nesta terça-feira a nova regra que amplia a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos trabalhadores. A mudança passa a incluir pressão excessiva, assédio e jornadas exaustivas entre os riscos que devem ser monitorados pelas empresas. A atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, passa a exigir que as empresas identifiquem e previnam os chamados riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Na prática, isso significa mapear fatores de sobrecarga de trabalho, metas excessivas, jornadas longas, ausências de pausa e principalmente situações de assédio moral ou sexual e violência no ambiente de trabalho. Também entram nesse contexto aspectos culturais da empresa, como estilo de liderança, ausência de reconhecimento e insegurança no emprego. Segundo o Ministério do Trabalho, a fiscalização vai analisar como o trabalho é organizado dentro das empresas. Auditores poderão observar a rotina dos funcionários, entrevistar trabalhadores e analisar documentos internos para identificar possíveis riscos à saúde mental. Mais do que identificar esses riscos, a norma exige que as empresas atuem diretamente nas causas. Por isso, as medidas preventivas passam, antes de tudo, pela organização do trabalho. Isso envolve revisar metas, redistribuir demandas, deixar papéis mais claros, treinar lideranças e, principalmente, fortalecer canais de escuta e denúncia. A mudança acontece em meio ao aumento dos casos de adoecimento mental no país. Só em 2025, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, o maior número dos últimos anos. As empresas também poderão ser multadas caso não identifiquem ou não adotem medidas para reduzir esses riscos. As penalidades variam de acordo com o porte da empresa e a gravidade da infração. Nos primeiros 90 dias, a expectativa do governo é priorizar a orientação e adequação das empresas às novas regras. Quando há problemas, a empresa precisa agir de forma efetiva, apurar denúncias, corrigir falhas internas e, se necessário, aplicar medidas disciplinares. Programas de apoio psicológico podem complementar, mas não substituem essas ações. Para especialistas, a nova norma representa um avanço ao reconhecer que a saúde mental também faz parte da segurança no trabalho. A expectativa é que as empresas passem a olhar com mais atenção para a qualidade do ambiente profissional e para o impacto das relações de trabalho na vida dos funcionários. A nova regra já está em vigor em todo o país e vale para empresas de todos os tamanhos e setores. A seguir, o presidente Lula promete obra com preservação ambiental na Amazônia. Hoje, o presidente Lula oficializou a reconstrução da BR-319 no Amazonas. A estrada tem mais de 800 quilômetros e corta uma das áreas mais preservadas da floresta amazônica. Lula visitou as obras de pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O presidente prometeu uma intervenção realizada com respeito à natureza e preservação do meio ambiente. Talvez seja a estrada que vai ser feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo. Será a estrada modelo de qualidade e de preservação ambiental. Segundo o presidente, o modelo de segurança ambiental é discutido há meses. Na verdade, a reconstrução da BR é um debate de pelo menos 3 décadas e até aqui nunca tinha saído do papel. Parte do asfalto vai passar por uma das áreas mais preservadas da floresta amazônica. Ela não é uma estrada qualquer. Ela está situada num lugar muito sensível da Amazônia. E a gente, para autorizar a gente fazer essa estrada, nós estamos discutindo há meses. Sabe qual é o sistema de segurança ambiental mais seguro? Que envolva empresário, que envolva o governo federal, que envolva o governo do estado, que envolva os prefeitos da cidade, que envolva a Polícia Federal, que envolva o Exército Brasileiro, porque a gente não quer que as pessoas, sem nenhum critério, desmatem a floresta. A estrada tem mais de 850 quilômetros. É a única ligação terrestre de Manaus com o restante do país. Lula também fez a entrega de 576 moradias do residencial Morar Melhor pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis devem beneficiar mais de 2.000 pessoas. O residencial recebeu um investimento de 92 milhões de reais. Confira agora a previsão do tempo desta quarta-feira nas regiões sul e sudeste do país.
sol predominante em boa parte do sul do país, com temperaturas mais amenas do que na última semana. Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 19. Joinville, mínima de 17, máxima de 22 graus. No Sudeste, o cenário é de maior instabilidade. Céu fechado e tempo chuvoso em alguns pontos, especialmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, o sol aparece, mas também há chance de chuva. Já em Minas Gerais, tempo firme. São Paulo, mínima de 15, máxima de 22. Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 29 graus. Não é só a impressão de quem mora na capital, não. O Rio de Janeiro foi eleito uma das cidades mais coloridas do mundo. Entre praias, grafites e muita arte espalhada pelas ruas, a capital fluminense ganhou destaque em um ranking internacional que analisou as paisagens mais vibrantes do planeta. O estudo foi realizado pela empresa irlandesa Discover Cars e colocou o Rio de Janeiro entre as 5 cidades mais coloridas do planeta. A pesquisa analisou fotos de vários pontos turísticos, usando tecnologia de processamento de imagens para medir a variedade de cores e impacto visual. Entre os destaques, a escadaria Selarón, na Lapa, com azulejos coloridos de diferentes partes do mundo. O ponto turístico criado pelo artista chileno Jorge Selarón virou símbolo da arte urbana carioca e atrai visitantes de vários países. O Cristo Redentor e a Vista do Corcovado também aparecem como cenários marcantes da cidade. Segundo a pesquisa, o Rio reúne milhões de cores únicas registradas nas imagens analisadas. O Rio de Janeiro ele é referência mundial quando a gente fala de arte pública, né? Uma cidade que pulsa arte de uma maneira democrática por toda a cidade. Então é só você percorrer a cidade que você vai ver um muro colorido em cada esquina, da Zona Norte à Zona Sul, da Zona Sul à Zona Oeste. Além das paisagens naturais, o ranking reforça a fama do Rio como referência internacional em cultura, arte pública e turismo. Um reconhecimento que mantém a capital entre os destinos mais admirados do mundo. A seguir, Irã vai restabelecer internet após quase 3 meses de apagão e onda de calor fora de época provoca mortes na França. Irã acusa Estados Unidos de violar cessar-fogo. Ataque de Israel mata 7 pessoas em Gaza. E show com milhares de drones quebra recorde na China. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O governo do Irã divulgou o comunicado nesta terça-feira em que acusa os Estados Unidos de violar o cessar-fogo entre os dois países após os ataques realizados pelas forças americanas ontem à noite no sul do país. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ainda que se reserva o direito legítimo e definitivo de retaliar qualquer violação do cessar-fogo. O Comando Militar Americano informou ter atacado instalações de mísseis e barcos que tentavam colocar minas explosivas em uma ação de autodefesa. Enquanto isso, autoridades iranianas continuam em Doha, a capital do Catar, em reuniões com mediadores na busca de acordo de paz. O desbloqueio de ativos financeiros iranianos mantidos em bancos no exterior e a liberação do Estreito de Hormuz dominam as discussões. Uma porta-voz do governo do Irã anunciou nesta terça-feira a retomada do acesso à internet no país após um apagão de quase 90 dias desde o fim de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Mas a medida é parcial. Não há prazo para que o serviço volte a ser normalizado como era antes da guerra. Um ataque israelense agora à noite atingiu um prédio residencial na cidade de Gaza, matando pelo menos 7 palestinos. Segundo autoridades locais, 5 vítimas estavam em um campo de refugiados e 2 estavam dentro de um carro. O governo de Israel disse que o alvo era um novo comandante militar do Hamas em Gaza.
Um acidente entre um trem e um ônibus escolar deixou 4 mortos nesta terça-feira no norte da Bélgica, a cerca de 20 quilômetros da capital, Bruxelas. Entre as vítimas, o motorista do ônibus, um monitor escolar e 2 adolescentes. Autoridades investigam as causas do acidente. A França registrou nesta terça-feira o dia mais quente da sua história em um mês de maio, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, com os termômetros encostando na casa dos 36 graus. Segundo autoridades locais, 7 pessoas morreram nos últimos dias em circunstâncias relacionadas, direta ou indiretamente, à atual onda de calor, incluindo afogamentos. Outros países da Europa, como o Reino Unido e a França, também enfrentam uma onda de calor intenso. Ainda falta quase um mês para o início do verão no hemisfério norte. Na China, um show de tecnologia e de luzes quebrou um recorde mundial. Mais de 33 mil drones realizaram um espetáculo inédito nos céus da província de Sichuan, no sudeste do país asiático. A façanha vai entrar para o Guinness, o livro dos recordes, como o maior voo simultâneo de drones, além da maior projeção de imagens aéreas já apresentada. A formação de drones exibiu representações de constelações e de pontos turísticos e culturais da região, além dos tradicionais pandas gigantes. Espetáculo que encantou moradores e turistas. Previsão do tempo. Veja como ficam as temperaturas nesta quarta-feira nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. O sol aparece entre nuvens, com risco de chuva forte com trovoadas em alguns pontos do norte, especialmente no Amazonas e Roraima. Em outras áreas, como o Tocantins, tempo firme nesta quarta-feira. Manaus, mínima de 24, máxima de 31. Boa Vista, mínima de 23, máxima de 29 graus. No Nordeste, o dia será de variação de nuvens, com momentos de sol e pancadas de chuva em áreas da Paraíba e do Maranhão. Na Bahia, tempo firme. João Pessoa, mínima de 24, máxima de 27. São Luís, mínima de 25, máxima de 30 graus. No Centro-Oeste, o tempo segue com variação de nuvens e o sol aparece, especialmente no período da manhã. Cuiabá, mínima de 21, máxima de 31. Goiânia, mínima de 18, máxima de 29 graus. A seguir, Procon alerta para o aumento das reclamações com produtos ligados à Copa do Mundo. A expectativa para a Copa do Mundo já movimenta o comércio, mas junto com a procura por produtos relacionados ao torneio, também cresceram as reclamações de consumidores em São Paulo. Desde março deste ano, o Procon SP registrou 238 reclamações envolvendo produtos, ofertas e serviços relacionados à Copa do Mundo. O número de casos aumentou mês após mês. Foram 19 reclamações em março, 63 em abril e 156 somente em maio. As reclamações mais comuns são atraso na entrega, são produtos entregues incompletos, diferente do pedido ou não entrega. As queixas envolvem produtos como televisores, roupas, eletrônicos, eletrodomésticos e itens colecionáveis relacionados à Copa. O Procon SP também chamou a atenção para o aumento das reclamações sobre figurinhas e álbuns da Copa do Mundo. Só em maio foram mais de 100 registros envolvendo golpes, produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas de entrega em compras feitas pela internet e redes sociais. A orientação é pesquisar a reputação da loja, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e sempre guardar comprovantes de pagamento e conversas com o vendedor. Os consumidores, principalmente os que compram através do marketplace, plataformas digitais, eles têm que verificar se os sites são oficiais ou de revendedores autorizados, evitando compras por impulsos, de links com ofertas demasiadamente vantajosas, com preço muito abaixo do mercado. E assim ele vai conseguir evitar cair em golpes ou propagandas enganosas.
No caso das figurinhas, o Procon recomenda que o consumidor procure pontos de venda autorizados e confira se os produtos são oficiais. Quem tiver algum problema pode registrar reclamação pelos canais oficiais do Procon SP. Uma linha férrea que marcou gerações, conectou estados e transformou cidades. A estrada de ferro Bahia-Minas foi desativada há décadas, mas as suas estações ainda guardam histórias vivas. Agora a gente viaja por esse patrimônio que une baianos e mineiros. Criada no século XIX, a estrada de ferro Bahia-Minas encurtava distâncias e movimentava a economia. Os trilhos que ligavam Araçuaí, em Minas, até Caravelas, na Bahia, foram fundamentais para escoar a produção, transportar pessoas e gerar desenvolvimento. Durante décadas, a estrada de ferro aproximou culturas. Da Bahia até o coração mineiro, os trilhos foram um caminho de trabalho, sonhos e histórias. Na época dessa estrada de ferro, aqui era uma colônia de fazendeiros que tinha grande número de terras. E aí, em razão disso, essa estrada, quando veio, junto dela, veio trazendo o progresso total. Então, aqui era mais ou menos uma média de 5 a 10 mil funcionários fazendo tudo isso na mão. Então, atraiu várias colônias de turco, libanês e várias outras nações chegaram junto com esse progresso que estava chegando na região. Chegaram os grandes comerciantes aqui e que junto deles chegou o progresso da cidade. Tudo era transportado por essa rede que aqui tinha. Era o único meio de locomoção e era o único meio de condução de tudo que aqui produzia. Essas duas laterais aqui ficava repleto de galinha, de bode, de feijão, de arroz, de alho, como no Cruzeiro na época era o maior produtor de alho da América Latina, foi ganhar desse título. Então, era tudo transportado. Com o fim da operação ferroviária em 1966, muitas dessas cidades perderam seu principal elo de integração. Hoje, o que resta é memória preservada em iniciativas locais e no esforço de quem não quer deixar a história cair no esquecimento. E arranca nos dormentes os trilhos e ia colocando nas pranchas, o trem ia levando embora. Ia levando embora e voltava, tornava a apanhar até tirar tudo, os trilhos. Aqui ficou um pouquinho isolado, porque quando chovia, a vez não passava. Era tudo de terra, então dava muita lama, o carro atolava, não passava. Só jipe ou então dava muito trabalho de chover para ir. Naquela época chovia muito e já o trem não tinha esse problema, né? Talvez seja esse nome, uma mágoa para o pessoal daqui, é que os governos da época fizeram um tipo assim de muita covardia. Chegaram aqui de uma noite para o dia e pararam com essa estrada e largou o pessoal aqui em todo sofrimento, sem meio de comunicação, sem meio de transporte, sem meio de nada, com uma promessa que logo em seguida faria uma estrada daqui para Teófilo Otoni, o que veio a acontecer 40 e tantos anos depois. Para quem mora nas cidades, a lembrança é afetiva. A estação ainda é ponto de encontro e memória coletiva, mesmo sem os trens passando pelos trilhos. Tinha aquele movimento da chegada da Bahia-Minas, né? Que todo mundo vinha para a estação, a gente ia para a janela para ver o trem passar, né? E era muito bonito, né? O apito, a coisa linda. Chegava na janela para ver o apito, uma coisa linda. E conhecia, que tinha o nome da máquina, né? Então a gente conhecia pelo apito. Você ia de trem, parecia que era o mato que estava correndo, né? O trem, a gente olhava da janela, parecia o mato correndo. A história da estrada de ferro Bahia-Minas segue viva. Entre ruínas preservadas e memórias compartilhadas, ela continua a unir simbolicamente os dois estados que deram nome à ferrovia. Estrada de Ferro Bahia-Minas. O CNT Jornal termina aqui. Uma ótima noite para você.